Parece que a imprensa finalmente se atentou para o verdadeiro perigo que é a vitória do Bolsonaro. A tomada do STF pelo bolsonarismo. Vocês sabem que o Bolsonaro ele morre de medo de ser preso porque ele tem crimes imputados pela Polícia Federal. E ele precisa manipular as leis, alterando as leis para não ser preso num futuro próximo. Mas a imprensa fica discutindo a carta branca do Lula para a economia e deixou passar essa situação muito perigosa para a nossa república do bolsonarismo, porque eles já começaram a arquitetar o plano. E na sua opinião, qual é o maior perigo da vitória do Bolsonaro? Na sua opinião, a imprensa está sendo muito branda com o Bolsonaro e pesada com o Lula? Deixe o seu like se você quer a derrota do Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E o que aconteceu depois do domingo passado? O Congresso, pessoal, ele foi dominado por uma maioria bolsonarista. E o grande perigo está justamente no Senado. Porque é no Senado que se pode abrir impeachments de ministros do STF. Aí que está a questão. Depois do último domingo, nós vimos uma redução das bancadas do MDB e um aumento da bancada do PL e mais ainda, um aumento da bancada bolsonarista, que não está limitada somente ao PL, porque o Cleitinho, que foi o senador vitorioso em Minas Gerais, ele não está no PL, ele está no PSC. Então isso tudo mostra que há um alvo na testa do STF. E o pior, o Bolsonaro ele pode aumentar a quantidade de ministros do STF, passando de 11 para 15. E esse é o plano. Porque o que vai acontecer? Em 2023, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber vão se aposentar. Então o Bolsonaro ele vai ter direito de selecionar mais 2 pessoas para o STF. Ele já tem o Cássio Nunes e também o André Mendonça. Então ele teria 4 ministros do STF bolsonaristas. Como são 11 ministros atualmente, ele teria uma minoria. Só que, com o aumento de 11 para 15, Bolsonaro poderia colocar mais 4 cadeiras, somando 8 cadeiras bolsonaristas, dominando assim o STF. E aí nós teríamos um legislativo bolsonarista, um executivo bolsonarista e um judiciário também bolsonarista. E o pior de tudo é que a população brasileira tenderia a apoiar esse movimento do Bolsonaro com o STF. Porque nós temos que entender, e eu já falo disso há muitos anos aqui no canal, que o bolsonarismo não é um movimento político. O bolsonarismo é um movimento religioso. E o Bolsonaro, ele é o líder religioso e o líder espiritual dessas pessoas. Então os bolsonaristas, eles estão engajados em uma disputa religiosa. Como se fosse aquilo que acontece lá no Oriente Médio mesmo, pessoal. Todos aqueles que se opõem a Bolsonaro, como no caso os opositores e o próprio STF, são vistos como obstáculos que precisam ser tirados de frente, precisam ser transpostos para que o Bolsonaro consiga atingir a sua missão divina. É verdade isso, eles pensam dessa forma. Por isso que o discurso religioso no Bolsonaro, ele acaba sendo muito mais forte e a esquerda não sabe entrar no discurso religioso. Porque o Bolsonaro trata a si próprio como enviado por Deus. Ou nós vamos nos esquecer de 2019, na Marcha para Jesus, quando os pastores falavam que o Bolsonaro não tinha Messias no nome à toa. Então esse é o campo que o Bolsonaro quer ir, porque ele próprio se vê como uma entidade enviada pelo Altíssimo para salvar o Brasil, seja lá de qualquer coisa, mas ele é a grande ameaça que nós temos no nosso país. E os bolsonaristas vão apoiá-lo até o fim, porque vocês sabem também que o Bolsonaro ele precisa de um alvo para sempre atacar. É a política do confronto. E ele fez isso em todos os momentos que ele saiu vitorioso das disputas que ele fez. Disputas que ele acabou sendo deputado federal e depois presidente da República. E o STF é o alvo preferencial dessas pessoas. E se você começou a perceber, o Bolsonaro pode mudar o STF, dominando o STF sem qualquer tipo de golpe. Percebam isso? Perceberam isso? A imprensa agora parece que se atentou. Ficaram falando durante 2, 3 anos sobre golpe. E nós aqui no canal falávamos, né? Bolsonaro não vai dar golpe. Ele não precisa disso. Ele não precisa do golpe. Ele consegue fazer tudo ao arrepio da lei. Tudo dentro da Constituição. A mudança do STF aconteceria dentro da Constituição. Não precisaria de um autoritarismo. Por quê? Porque o Bolsonaro ele não atrapalha a democracia. O Bolsonaro ele atrapalha a república. E o que é a república? A república são as coisas públicas. Tudo aquilo que pertence ao povo, tudo aquilo que é do povo. E o STF é do povo. Então o Bolsonaro ele vai corroer o STF, prejudicando assim
a nossa república, porque esse sempre foi o alvo do Bolsonaro. Ele quer ir destruindo as instituições republicanas e aí, mais à frente, isso tem um impacto claro também para a democracia. Porque com as instituições fracas, com as instituições frágeis, você não tem um intermediário para contrabalancear as disputas pelo poder ou as forças que a nossa sociedade acaba sofrendo daqueles que são mais fortes naturalmente, principalmente pelo dinheiro. Então as instituições republicanas elas conseguem balizar essa situação. Só que sem elas, aí impera a lei do mais forte e a nossa democracia também começa a ser dissipada. Mas na sua opinião, esse é o real perigo do Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ele quer fazer tudo isso, pessoal, porque ele tem medo da prisão. Isso é óbvio. A Polícia Federal já colocou 2 crimes nas costas do Bolsonaro. O vazamento de dados sigilosos do TSE e também aquela associação entre o Bolsonaro, e que o Bolsonaro fez entre os imunizantes e a doença do Cazuza, do Fred Mercury. Você sabe do que eu estou falando. Fora que a ministra Rosa Weber disse que existem fortes indícios que o Bolsonaro está envolvido no Bolsolão do MEC. Então esse seria o 3º crime do Bolsonaro. Fora todos os outros processos que o Bolsonaro vai ter que enfrentar na justiça comum. Ah, mas vai levar 4 anos caso ele seja vitorioso. Tudo bem, mas ele também possui processos que foram paralisados no momento que ele assumiu a presidência da República. Então o que ele precisa? Ele precisa do STF para tomar o STF, para que mudanças na Constituição possam ser feitas de modo mais facilitado, que o favoreçam na hora de ser preso. É isso que ele está fazendo. Ele vai usar a própria República para destruí-la, para ter o seu próprio benefício. Para entender essa imputação do STF ao Bolsonaro, no caso do Bolsonaro do MEC, o link está aqui no card. E a ameaça já começou, pessoal. Porque a Bia Kicis, que foi a deputada federal mais votada no Distrito Federal, em entrevista ao site Metrópolis, falou sobre isso. Impeachment do Supremo vai voltar à pauta a partir do ano que vem. E o vice-presidente Hamilton Mourão, que futuramente será senador pelo Rio Grande do Sul, falou novamente da possibilidade de aumentar a quantidade de ministros do STF. Esse é o plano do Bolsonaro. E ele vai sim ter aderência dentro do legislativo. Porque na semana passada houve um recado muito claro. O bolsonarismo não tolera traições. Não tolera. Todos aqueles que se disseram bolsonaristas no passado, como Joyce Hasselmann, Frota e vários outros, foram punidos pela urna. Foram punidos pelos bolsonaristas. Porque eles não eram verdadeiros religiosos do bolsonarismo. Eles eram falsos profetas. E por isso que nós tivemos que extirpá-los, tirá-los do Congresso, porque eles traíram Bolsonaro. Eles traíram a nossa própria fé no bolsonarismo. Então todos aqueles que se dizem bolsonaristas, que quiserem continuar na sua carreira política, vão ter que invariavelmente seguir a cartilha do bolsonarismo. Por isso que o STF está tão tenso e está preocupado também com o futuro do Senado. Porque como nós falamos, o Senado é a porta de abertura do processo de impeachment de ministros do STF. E há uma disputa forte pela sucessão do Rodrigo Pacheco. Já é dada como certa que o Rodrigo Pacheco não vai continuar como presidente do Senado. Ele é muito fraco, ele está tentando se articular, mas isso não vai acontecer. Ele vai ser derrotado pelo bolsonarismo. E quem vai assumir a presidência do Senado? Os nomes não são nada bons. O melhor deles é Tereza Cristina, que é uma bolsonarista mais branda. Só que outros nomes como Damares Alves e Magno Malta surgem no horizonte, o que seria desastroso para a nossa república. Esse é o perigo da vitória de Bolsonaro. E ele já está falando o que ele vai fazer. E a imprensa, preocupada com planos econômicos, e não está cobrando de Bolsonaro o que precisa ser cobrado. Depois vai ser tarde.